Olá pessoal, vamos dar sequência à nossa aula, Vamos continuar falando sobre a população mundial, mas hoje nós vamos entender um pouquinho de como está estruturada a população de alguns países. Eu vou citar alguns exemplos para vocês e compreender para que nós possamos aprofundar e compreender um pouco mais do conteúdo. Então pessoal, dando sequência aos conteúdos aqui, perfil etário da população mundial. Nós vamos ver nessa aula, na aula de hoje, como está organizado os três perfis da população mundial. Vamos ver alguns exemplos de países que estão passando por esse processo de transição do envelhecimento da população, como é chamado. Porém, ainda existem alguns países onde nós temos predominantemente população jovem. Nós vamos entender um pouquinho nesse contexto. Então, as populações jovens dos países que apresentam, eles são quase no formato de uma pirâmide. Olha lá as formas geométricas de matemática, galera, tá? Vocês devem ter estudado pirâmide, dá quase para fazer um cálculo ali da área, desse gráfico. Mas o nosso objetivo aqui é outro. Então, esses países onde apresentam a população jovem predominante, eles apresentam grandes taxas de natalidade. Ou seja, existe um grande número de nascimentos, porém também, galera, uma grande taxa de mortalidade. Observem aqui nesta pirâmide, galera, olha como diminui gradativamente cada período a quantidade de pessoas conforme a idade. Quando eu chego aqui nos 55 anos ou mais, olha que pequena porcentagem da população desses países vive. Os homens representam apenas 1,1% da população e as mulheres 1,2%. Se nós pegarmos acima dos 85 anos, é um que o outro que nem é representado em uma porcentagem, porque são raros os casos. Por que isso acontece, pessoal? Porque a maioria dos países que apresentam características similares a esse gráfico da Nigéria, que é bem atual, é do ano passado, tá, pessoal? Tá daqui onde eu tirei ele, tá? Eles têm muitos problemas sociais e econômicos que acabam fazendo que boa parte dessa população mora muito cedo. Ou morre por doenças, epidemias, alguns contextos de conflitos, de violência, a má alimentação é muito forte nesse contexto, então ele acaba gerando uma expectativa de vida muito baixa. Olha, 3 termos extremamente importantes para nós estudarmos quando se fala em população: taxa de natalidade, taxa de mortalidade e expectativa de vida. Nós já falamos sobre isso em outros momentos, tá? Então, mas vamos retomar: natalidade e quantidade de nascimentos, mortalidade e quantidade de mortes. E a expectativa de vida é quantos anos de esperança de vida aquela população tem quando nasce naquele local. Eu fui buscar uma complementação aqui para vocês, pessoal. Como eu estou trabalhando a Nigéria, olha a expectativa da Nigéria de vida, pessoal, em torno de 55 anos. Ou seja, uma pessoa que nasce lá, ou nasceu, no caso, em 2018, ela tem uma esperança média de vida, de viver no máximo ali 55 anos. Algumas pessoas vão passar, mas notem que a maior parte delas morem antes. Porque se eu pegasse esse meu gráfico e toda a população que nasce aqui, envelhecesse, olhem a diferença que dá nesse número, pessoal, tá? Então ela traz essa representação. Então a maioria da população da Nigéria acaba morrendo muito antes, tá? Relacionada logicamente aos fatores que eu coloquei anteriormente para vocês. Eu quero que vocês cuidem esses dados, porque depois nós vamos ver nos outros países que eu vou estar mostrando para vocês ali nos outros slides, para vocês entenderem. Taxa de natalidade 8,4 por 1.000 habitantes e a taxa de mortalidade 5,8, tá, galera? Então são números altos se comparado com outros demais. Populações que estão em processo de envelhecimento. Eu aqui busquei, pessoal, até uma sugestão do material Coreia do Sul. O Brasil ele também está passando por esse processo, tá, galera? O Brasil também está com a sua população envelhecendo. Então, possui a base mais estreita, ou seja, a quantidade de jovens é menor. Vamos pegar aqui, o Brasil. Olha aqui onde que está a projeção. Olha a base sendo menor que o restante do corpo da pirâmide, tá, gente? Então, possui a base menor, ou seja, vai ter uma menor quantidade de crianças e jovens em relação ao restante da população. Então,
diminui a taxa de natalidade e nós vamos ter um aumento na expectativa de vida. Vamos voltar rapidinho. Preste atenção aqui, ó. 80 anos ou mais, 1,2 e 1,7. África, 80 anos ou mais, 0,1%. Olha a quantidade de pessoas a menos que tem devido a essa questão. Por que isso ocorre, pessoal? Uma coisa tem que ficar muito clara. Principalmente pelas questões socioeconômicas e suas melhorias. Então as pessoas vão passar a ter acesso a uma alimentação melhor, a um acesso aos médicos, e isso, lógico, vacinas e tantos outros fatores que vai fazer com que eles consigam viver mais. Olhem os dados, pessoal. Vamos voltar para comparar. Expectativa de vida, 78,2 com 55 lá da Nigéria. Taxa de natalidade, 37, 8,4. Taxa de mortalidade, 12, volta para 5,8. Então é esse comportamento, esses dados que fazem com que haja uma diminuição na quantidade da base e vai aumentando o corpo da população. Lógico, nós vamos ver no slide seguinte que isso aqui vai resultar posteriormente numa quantidade maior de pessoas idosas. O Brasil, a partir de 2060, que é o período em que vocês vão estar trabalhando, e nós, professores, vamos estar nessa faixa etária aqui, nós vamos ser uma grande parcela da população, galera, tá? Populações envelhecidas, eu peguei o exemplo mais prático que nós temos, o Japão, galera. Notem que aqui eu ponhei os gráficos dos 3 processos. O Japão em 1950, olha como ele é bem parecido, galera, com a Nigéria, 70 anos atrás. O Japão 2004, muito parecido com o que é a Coreia do Sul atualmente. E 2050, uma projeção, galera. Então, esses países, devido aos grandes avanços socioeconômicos, geralmente são países desenvolvidos, países ricos, né? Eles vão apresentar a base muito estreita, o corpo da pirâmide cada vez estreitando mais e o topo da pirâmide cada vez maior. Notem que 35% da população em 2050 do Japão será de idosos, ou seja, uma parcela muito grande. Então, traz isso através justamente da baixa taxa de natalidade e da elevada expectativa de vida. 80 anos ou mais, olha a quantidade de pessoas no Japão com 80 anos ou mais. Se nós compararmos com aqui e com aqui que praticamente não tem, tá? Então, isso é muito importante que vocês entendam. Muitos países, por causa desse contexto, né, países desenvolvidos enfrentam a escassez da mão de obra, pessoal. Tanto é que eles facilitam a entrada de imigrantes, desenvolvem políticas públicas de natalidade, incentivam aos casais terem filhos. Eu lembro de uma política há uns 2, 3 anos atrás, a Holanda, pessoal, por causa desse contexto, os casais que saíssem para a sua lua de mel quando se casassem e voltassem grávidos, né, comprovassem que ocorreu na lua de mel isso, eles ganhavam toda a viagem de lua de mel, o governo pagava para eles. Uma forma de incentivo a se ter filhos para tentar suprir justamente a escassez de mão de obra. Outros países facilitam a entrada de pessoas para trabalhar, tá, gente? Outra questão está relacionada à questão dos gastos públicos, aí entra aquela discussão do Brasil de mudança na questão previdenciária e tudo mais. Por quê? Porque o governo tem que investir muito em saúde e na previdência social para isso, tá? Então, eles acabam trazendo esse contexto. E aqui os dados, pessoal, relacionados ao Japão. Expectativa de vida, 81,9 para os homens e 87,26 para as mulheres. Aí pode surgir uma pergunta, mas por que os homens vivem em média menos? Porque os homens geralmente se envolvem em trabalhos de risco, violência, não se cuidam tanto da saúde quanto as mulheres. Aí vocês podem dar até um puxão de orelha nos pais de vocês. Provavelmente a mãe de vocês vai fazer todos os anos vários exames. O pai de vocês vai só quando está doente. Então também está relacionado a isso, tá, gente? Vamos só comparar com os demais, olha, pessoal. 78, ou seja, já dá quase 10 anos de diferença. E se nós pegarmos a África, né, então você vai 30 anos de diferença. Taxa de natalidade 1,2, taxa de mortalidade, pessoal, bem alta.
O Japão é um dos países que apresenta um decréscimo da população. Eu lembro que quando eu estudava esse conteúdo lá, quando eu tinha 12, 13 anos, e já faz bastante tempo, galera, o Japão tinha 126 milhões de habitantes. Atualmente ele tem 123, ou seja, ele cresceu até uma altura a população e agora, como morrem mais pessoas do que nascem, a população está diminuindo. Automaticamente aqui, só para comparar, pessoal, né? Ó, é de 2000, é um pouco velho, 20 anos sim, mas dá para a gente entender os países desenvolvidos, a estrutura da sua população e os países subdesenvolvidos. Então, a tendência é que os países pobres tenham maiores taxas de natalidade, maiores taxas de mortalidade, associado àquilo que nós comentamos várias vezes, fatores socioeconômicos. Então, pessoal, de momento seria esse conteúdo, né, sobre a questão da organização e da estrutura das populações pelo mundo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês, se for necessário, assistam novamente a aula, tentem compreender o porquê dessa mudança estrutural da população, tá, gente? Quais os fatores que levam a isso? Estou com muita saudade de vocês, um grande beijo e um grande abraço, fiquem com Deus.